Bendizemos o Teu nome, Pai, pela oportunidade de estarmos em comunhão perante a mesa do Senhor, parando agora, na verdade, diante do Calvário, diante da obra que nos fez o que somos, que nos fez isso que nós somos, estamos e vivemos. Muito obrigado, Senhor, porque isso aqui não é obra de curso, nem de esforço, é obra da graça do Senhor sobre nós. Obrigado por isso, que essa noite, Senhor, o Senhor desmonte, desmanche, desfaça construtos, desfaça construções mentais e raciocínios que não tem nada a ver com a Tua palavra e que fique somente o brilho de Jesus em nós, Pai, em nome de Jesus. Tito 2, 11 a 15, vamos ler, eu vou ler o verso 11, vocês leram o 12, pode ser? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Pode ler o 12. Renegadas e as paixões mundanas, sensata, justa e piedosa. E aí o 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O 14 vocês podem ler? E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Amados, a mensagem da salvação, ela é uma mensagem extremamente rica. Ela é extremamente rica. Você, pensando sobre salvação, você vai pensar, por exemplo, em inferno. Alguém pode achar bastante incômodo C.S. Lewis escrevendo sobre inferno. Vocês conhecem quem é C.S. Lewis, aquele contemporâneo de Tolkien, um teólogo meia boca, mas um grande escritor, um grande literata. E ele fala que a realidade do inferno, ele gostaria de tirar da realidade do mundo. No entanto, diz ele, que sem essa realidade do inferno, a salvação não faz sentido. A salvação não faz sentido sem cada pedacinho que está encaixado nessa história, nessa grande história. Por exemplo, se Jesus não tivesse vindo aos céus e tomado a forma humana, ou seja, não tivesse encarnado, não haveria salvação. Não servia um anjo vem, morre na cruz, não serve, não salva. Um anjo não salvaria. Era necessário que um homem morresse. Mas para um homem morrer, ele morria e morria. Então era preciso que um Deus morresse. Mas como é que um Deus vai morrer e levar pecado dos outros? Então teve que ser um Deus para poder não ficar morto, morrer como sendo homem também, para poder morrer o pecado do homem. Então essa mistura Deus-homem, ela se chama kenosis, ela é uma doutrina fundamental. Então cada pedacinho é uma doutrina fundamental. E eu coloquei aqui um gráfico bastante singelo, do que o livro de Tito está explanando para a gente, para levar-nos a pensar um pouquinho sobre a graça de Deus. Eu vou ficar detido um pouquinho nessa passagem, quando diz, porque a graça de Deus se manifestou, aí as versões de Salvador a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens, geralmente no gerúndio. Então esse primeiro quadrinho, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Essa graça de Deus, ela tem vários desdobramentos de pensamento. Primeira coisa, é uma manifestação, a graça de Deus é uma manifestação que ninguém pediu. Ninguém chegou e falou assim, Deus, venha nos salvar. A palavra Hosana, no hebraico, Hosana, quando eles entraram em Jerusalém, e falavam, Hosana ao filho de Davi, a palavra Hosana é uma palavra hebraica, não é grega. E essa palavra Hosana significa, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Então, em nível de cântico, se falava, salva-nos. Mas não teve uma pessoa, fez um documento, registrou em cartório, se Deus, venha nos salvar. Quem é que falaria em nome da humanidade para salvar a humanidade? Então não teve uma pessoa que gritou e disse, venha salvar-nos nós, humanidade. Porque essa pessoa que, o máximo que ela faria, seria tentar salvar a si própria. Por exemplo, Abraão foi oferecer seu filho, e é claro que ele não queria que seu filho morresse. Então Abraão, não faças isso, salvou o filho. Mas não vai passar disso. Não tem uma pessoa que vá pedir a Deus que Deus venha. Então a graça de Deus significa, em primeiríssimo lugar, que Deus viu a necessidade e Deus tomou a iniciativa de resolver a necessidade. Quem viu a necessidade não foi Moisés, não foi Abraão, não foi ninguém. Quem viu a necessidade foi o próprio Deus.
Deus olhou para a terra, diz o Salmo, não viu um justo sequer, desviaram-se todos, igualmente se fizeram corruptos. Romanos 3 repete isso. Então, a graça de Deus é este coração, esta atitude, esta iniciativa da parte de Deus de trazer algo para alguém se aquela pessoa não merece. A gente costuma citar no ensino teológico que misericórdia é Deus não dar a você o que você merece, e graça é Deus dar a você o que você não merece. Você consegue repetir para a pessoa do seu lado isso? Não. Ficou complicado, né? Então, misericórdia é Deus não dar a você o que você merece, e graça é dar a você o que você não merece. Repita para a pessoa do seu lado aí. Repita aí, porque você tem que decorar isso. Você tem que ser um teólogo uma vez na vida, pelo amor de Deus. É quase um trava-língua, né, irmão? É quase um trava-língua. Misericórdia é não dar a você o que você merece, e graça é dar a você o que você não merece. Então a graça de Deus é isso. Deus tomou a iniciativa de fazer algo por pessoas que não mereciam, mas que pior, nem sabiam que não mereciam. A ignorância do homem, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que é pecador? Pecador é ignorante, ele não sabe o seu estado. 2 Coríntios 4,4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não sabem que são ignorantes, eles não sabem nem que são perdidos. Então a graça de Deus se há manifestado, vou voltar aqui, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa. Como é que ela nos educa? Vem o gráfico aqui. Ela nos educa de duas maneiras, aí ele fala, renunciando às impiedades e às paixões mundanas. Bom, a graça de Deus educa os cristãos. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que é transformada, que ela recebe a graça de Deus em sua vida, e ela é transformada e recebe a nova natureza, ela muda o linguajar, muda a velocidade da fala, muda a abordagem das pessoas, muda o relacionamento, ela fica educada. E por que isso? Porque a graça de Deus é esta capacitação que faz o que a pessoa não sabe fazer. A pessoa, ela chega em casa dócil. Como é que a pessoa ficou dócil? Alguém deu uma surra naquela pessoa? Não, a surra foi interna. Aquele homem interior foi domado. Aquele homem brabo interior foi domado. Isso é impiedade, epitomia no grego. Então é aquilo que é uma pulsão dentro de você. Então quando a graça de Deus vem, ela freia nossas pulsões internas. Por isso que a pessoa violenta deixa de ser violenta, aquela pessoa que fala um monte de palavrão, ela começa a não conseguir falar palavrão, e aí as coisas vão sendo domadas, mas só que não termina. É só a primeira lavagem do lava-jato. Então, é preciso que a graça de Deus eduque a deixar as impiedades, que é coisa pessoal, mas deixar as paixões mundanas também. Também deixar paixões mundanas. O que são paixões mundanas? Aquilo que a pessoa está apegada, que não quer dizer que é pecado, mas quer dizer que afasta você do Senhor. Não quer dizer que é pecado você ir para cinema. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer o nome, alguns aqui podem até lembrar quem seja, conhecer quem seja, uma pessoa que fez uma sala de cinema na sua casa. Uma sala de cinema na sua casa. Aí me levou lá, eu vi aquela sala, e a vez que eu me lembro que ele falou que tinha assistido o filme Matrix, ele tinha assistido 16 vezes o filme Matrix. É uma pessoa cinéfila, mas então é tão cinéfila que ele fez uma sala de cinema em casa, botou tudo que foi aquela tela enorme de cento e tantos de polegadas de largura, aquela telona, sonsaço, e ele tinha um hábito interessante, ele não dormia de madrugada, não dormia, ele ficava assistindo pegou o hábito de dormir e assistir filme, então quando dava 5 horas da manhã, ele dormia até 1h, meio-dia, todo dia era assim. Então a esposa dormia sozinha e ele dormia sozinho, separado dela. A esposa ia trabalhar e ele passava a noite toda assistindo cinema. Isso é uma paixão mundana. Está agredindo o casamento, está dizendo que cinema é mais importante do que dormir com a esposa, vai dizendo isso com todas as letras, e dizendo que ela tem uma prioridade que não é ela. Quer dizer, várias coisas que são deturpações, que não necessariamente estão na lista de pecados. Por exemplo, o Japão, os jovens do Japão, mais de 60% dos jovens não querem casar. Eles querem enriquecer e eles querem viver sozinhos e solteiros.
O que é isso? Paixão mundana. Mas é pecado ficar solteiro? É pecado ficar solteiro? É por isso que não se pode entrar em ensino teológico, ensino bíblico, falando, é pecado isso? É pecado aquilo? É pecado isso? Listinha de pecado é coisa de quem não compreendeu nem a lei nem a graça. O objetivo da lei, que botou uma listinha, não era dizer tudo. Era dizer, olha, é o seguinte, cumpra aqui. Ah, não consigo. Está vendo? O problema está em você. O problema não está na listinha. A listinha do Antigo Testamento é dizer, você não consegue, meu filho, porque o problema não está na listinha, está sempre em você. Entendeu? Agora, quando você não tem listinha nenhuma, como é que você vai saber o que é certo e errado? É por isso que a nossa vida não é movida por uma listinha. Ela é movida por quê? Pela graça que educa para a gente deixar as paixões mundanas. Então o Espírito Santo vai dizer, isso está errado, isso aqui não é agradaria de você. É coisas assim de roupa que você veste, é coisas das formas com que você anda. Quem é que vai dizer a você quando você se converte? Quais são os amigos que você deixa ou você continua andando? Quem vai dizer para você? Você vai trazer a lista dos amigos, aí, ora aí pastor, para o Senhor lhe revelar quem eu devo abandonar. Isso nunca vai existir, isso nunca existiu, nem nunca vai existir. É necessário que você vai simplesmente abandonando, porque a própria graça educa você para abandonar as paixões mundanas. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento da graça. Então, agora eu acrescento conhecimento sobre a graça. Então, o que é a graça de Deus? É um recurso de Deus. Quando Deus envia sobre você, a primeira dose de graça fez com que você fosse transformado de natureza. Mas a segunda dose de graça foi fazer uma limpeza inicial, aquele jato inicial para você abandonar aquilo que é impiedade e aquilo que é paixão mundana. O sujeito se converte e abandona a pornografia. Não significa que lá na frente ele não vai cair de novo, mas ele já abandonou e já sabe que aquilo não presta, já sabe que aquilo é pecado. Ele larga o cigarro porque tem alguém dizendo que não é para fumar? Não, aquelas coisas elas vão sendo arrancadas de dentro dele pela nova natureza. Então a graça é o recurso de Deus para você. Ninguém que está vivendo no reino de Deus vive pela lei do reino. Não existe lei do reino, existe uma graça salvadora que transforma, que educa e que faz alguma coisa nova na sua vida, amém? Então até aí está tudo bem, mas o texto bíblico continua dizendo, ele diz assim, ele nos educa para que, regenerados da impiedade, renegados da impiedade, paixões mundanas. Queria que você lesse o restante do versículo, pode ler para mim? Sensata, justa e piedosa. Então eu vou dar um pulo aqui e vou pular direto para o viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que é sensatez? É a não embriaguez, é a maneira lúcida com que você está vivendo, é o equilíbrio com que se vive, viver de maneira equilibrada. Ora, é impossível definir equilíbrio. Eu estava essa semana conversando com algumas pessoas e falei, o que é equilíbrio? Ninguém sabe o que é equilíbrio. Equilíbrio não se define. Equilíbrio é a falta dos extremos que te desencaminham. Sim, e quais são esses extremos? Então, o que isso significa na leitura bíblica? Viver de modo ordenado, de modo não embriagado. Como é isso aí? Por exemplo, tempos atrás, vou te contar uma história verídica, tem um rapaz... Vou dizer o nome porque também ele não estava no Brasil, então eu posso dizer, Wellington. O nome dele é Wellington, muito amigo, muito amigo, e ele foi embora para Portugal. Antes de ir para Portugal, ele era um combatente da política lá em Salvador, e ele era um inimigo número 1 de determinado grupo político, e ele participava, ele era combativo e tal, e ele resolveu, por alguma razão, ir embora para Portugal. Não me diz qual era a razão, mas ele saiu daqui da Bahia, foi lá para o sul de Minas e depois para Portugal. Agora em Portugal, mais ou menos há 2 meses atrás, ele me disse a seguinte coisa, Niles, eu estava completamente doente, aqui que eu vi, eu estava completamente doente. Eu disse, como assim? Rapaz, tem 3 meses que eu não falo de política, e eu vi que eu estava completamente doente. Eu estava no Brasil, alienado, estava obnubilado, eu estava completamente perdido, cheio de ódio no coração, cheio de raiva, falando mal de tudo e de todos, atacando tudo e todos. Foi quando eu vim embora para cá, e eu me afastei de tudo, e quando eu me dei conta, eu vi que eu estava doente. Isso é ele dizendo dele. Mas eu do lado de cá, quantas vezes eu falei para ele, irmão, para com isso, irmão, para com isso. Ele é irmão em Cristo, ele há muitos anos atrás
congregou com a gente junto. Irmão, para com isso, irmão, para com isso. Irmãos, eu conheci muita gente que ficou embriagado com política. Embriagado com política, embriagado com futebol, Quantas pessoas, aqui tem poucas, mas não é incomum que dia de jogo o crente falta culto. Não é incomum. Tem um determinado jogo, aí o sujeito, não, eu vou ficar assistindo o jogo. O que é isso, irmão? É embriaguez, é falta de domínio próprio. Você pode perder um jogo? Pode. Então você faz uma escala de valores, assim, eu vou faltar. Não, eu não vou faltar, eu vou faltar um jogo. Aí fica aqui, curioso. Mas dá prioridade, irmão, qual é o problema? Embriaguez. Então, o Senhor, quando está educando aí, a graça de Deus está nos educando, ela está nos educando para um autodomínio, falta de embriaguez, ficar embriagado com as coisas, justiça de Caion, é aquele caráter que na Bíblia, quando Paulo fala de justiça em Romanos, é justiça com relação a pecado, mas quando ele fala nas outras cartas, Paulo está falando de caráter. Então ele está querendo que você tenha uma vida íntegra, fale a verdade e assuma quando mentiu, peça perdão quando você errar, faça as coisas assumindo tudo que fez, porque aí você controla a sua própria vida, e sua vida é para a glória de Deus. Quando não for para a glória de Deus, o fato de você dizer que errou, também é para a glória de Deus, porque é a sua humanidade, sua humildade. E por último, piedade. Então, o que é piedade? Piedade é a qualidade do bom adorador. E é a qualidade, de acordo com o original, é a humildade. A graça de Deus, portanto, ela pede para você viver de 3 modos. De modo com autodomínio, com caráter e com humildade. Ou seja, a gente não está aqui jogando pedra em ninguém, a gente não está criticando a igreja de ninguém, a gente não está aqui dizendo que o Lula não presta, que o Bolsonaro... A gente não está aqui fazendo nada disso, a gente está aqui com equilíbrio, porque a nossa vida não é aqui, nossa morada não é aqui. E quem faz isso? É o recurso de Deus, graça de Deus. A graça de Deus permite que a gente, Senhor, me guarda, Senhor, não quero me contaminar, Senhor, e você vai orando e vai se desconectando dessas influências terríveis. Me lembro da época que hoje menos, né? Mas teve uma época que, quando tinha menos essas Netflix da vida, os cinemas eram muito, muito fortes. Então, os lançamentos de cinema, os cinemas, vocês lembram disso, né? Eram aquelas filas enormes para você assistir os filmes, né? E quantas vezes eu saí daqui para Salvador para assistir filme? Lançamento, não sei o que, lá vamos lá, Senhor dos Anéis 1, né? Não tinha nada em vídeo, não tinha nada, eu lá vou assistir Senhor dos Anéis, e aquela coisa. Eu me lembro, no lançamento, a gente fechou uma sala na Videira para assistir A Paixão de Cristo. Todo mundo foi ver o filme de Mel Gibson. Meu Deus do céu, que ninguém sabia o horror que era aquele filme, né? Aí fechamos uma sala, 100 e tantos discípulos, chegou lá, o pau quebrando lá naquele filme, todo mundo assim, mas era aquela mania de viver como se fosse no torpor do mundo. A vida do cristão não é essa, a vida do cristão é outra. Mas a Bíblia também fala, voltando aqui, ele nos educa para que renegados vivamos no mundo de forma sensata, justa e piedosa. E agora o 13, lê para mim o 13, por favor, 1, 2, 3, já? Isso, deu para entender tudo, Jesus. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Com o passar do tempo, nós não estamos, eu estou falando nós para me incluir, para a palavra faça aparecer para você e para mim, não é você não, é nós, agora é nós mesmos. Nós vamos nos firmando no que estamos fazendo. Só que Jesus diz que a graça de Deus educa para viver de modo digno e para esperar a volta de Jesus. Irmãos, hoje estou num grupo de pastores, o nome do grupo é Pastores Especiais, me colocaram lá no grupo, e hoje eles perguntaram quando é que Jesus vai voltar. É a velha pergunta. Eu falei, para dar ibope na internet, Jesus tem que voltar em 2 vezes, em 2 fases, uma é secreta, e ele tem que voltar a qualquer momento. Aquela coisa agora, se você de preferência disser que o terceiro templo está sendo construído, então todo mundo vai ganhar ibope lá
na internet. Você vai no YouTube e você vai ver um monte de gente falando disso. Irmãos, aí o que eu fiz? Eu acho que não preciso disso, mas eu poderia, deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir. Pastores, eles vão botar um filme da Nigéria, dos pastores. Vê se vocês conseguem colocar sem som para mim esse vídeo aqui, tá, pessoal? De multimídia aí. Um vídeo da Nigéria, deles sepultando os que morreram recente. Pode botar aí, coloca na tela sem som. Irmãos, a perseguição no mundo, ela é real. Ela é real. O Brasil está sendo livrado disso, mas o Canadá não. O Canadá está tocando fogo em igreja. O Brasil você pode pregar como quiser, mas na Inglaterra não. Na Inglaterra, se a pessoa estiver passeando com um cachorro, é preso. Eu vi a pessoa ser presa. Por quê? Porque o cachorro ofende o muçulmano. O Aston Villa ia jogar agora, pela Champions League, ia jogar contra o Tel Aviv, Marbek Tel Aviv, é uma coisa assim. Ia jogar com o Maghreb não, outro nome, Tel Aviv. E ele ia jogar, e o Aston Villa é de um muçulmano. Ele pediu a um vereador, e entrou com a lei, e pediu que impedisse a presença de torcedores do time israelense. E fechou o estádio, não pode entrar nenhum israelense. Em Israel, na Inglaterra. Na Inglaterra, não pode entrar um torcedor do time de Israel. A perseguição, ela acontece pesada, vocês vão ver aí na tela. Jesus pode voltar a qualquer momento, e você está preocupado com o quê? E você se foca em quê? Porque Jesus disse que aí você está vendo a relação, e está sem som. Tem um pastor aí, falando bem alto, gritando, porque ele está cansado, e eu também tenho esse vídeo, de sepultar cristãos. E aí eu também mandei um vídeo de um padre que saiu do Oriente Médio e voltou, e saiu do Oriente Médio e foi para a Nigéria, porque ele disse assim, eu vou morrer com os meus irmãos na Nigéria, e entrou lá Agora observe bem, eles estão sepultando no meio de um descampado para fugir do Boko Haram, e numa cova, como é que chama? Uma cova coletiva, porque o governo não faz nada, porque tudo isso funciona assim, e eles estão... Esse é um dos vídeos que eu pude mostrar aqui, porque no outro vídeo o Boko Haram vai entrando e os crentes vão fugindo e a metralhadora cantando e derrubando os corpos. Não ia botar aqui esse vídeo. Isso é sepultamento dos crentes. Irmãos, as realidades espirituais estão muito além do seu saldo negativo de banco, sabia, irmão? Estão muito além da sua conta atrasada de Coelba. Você preocupado com uma gripezinha, eu preocupado com o meu olho. Por que eu não reclamei um dia do meu olho? Meu irmão, todos os dias eu e Fernanda, doendo como doía, nós estávamos agradecendo, porque tinha remédio, porque estava assistido, porque tinha alguém para fazer a cirurgia, porque tinha médico para me assistir, e tem gente no hospital, na fila, sem ter condição nem de ser assistido, não tem nem plano de saúde, não tem nem vai ser assistido. E gente sofrendo de dor nos hospitais, e gente que nem consegue ser atendido. Vocês viram como foi que quantos dias Beto ficou naquela UPA lá do Jacobina, e ele foi lá para Salvador, e eles disseram, volta para Jacobina, e o médico disse, se voltasse, morria. Ele entrou no Roberto Santos, assim como obra do milagre de Deus. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O seu saldo negativo não é sua vida, não. Sua gripezinha não é sua vida, não. Seu pé com uma gangrena que aparenta ser um negócio gravíssimo, que tudo vai morrer. Não vai morrer nada, irmão. Aguardando a bem-aventurada esperança que é o retorno de Jesus nos ares. Se nós, 1 Coríntios 15, 19, pode colocar na tela, se nós esperarmos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós fomos chamados para ser uma igreja que simplesmente é uma igreja que enriquece, que prospera, que está tudo certo, que casam, se dão em casamento. Mas diz assim, foi assim nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se deve ser de casamento, até que veio o dilúvio, fechou a arca, e aí diz assim será na vinda do Filho do Homem. Você está aqui vivendo, mas o Espírito Santo, pela graça de Deus, está perguntando, qual é o seu desejo de verdade? Não é partir, não? Não é esperar que Jesus venha, de fato, que acabe com a injustiça do mundo? Que Ele venha reinar e destrua tudo? Essa é que é a chave de tanta coisa. Deixa eu ver se eu consigo passar. Eu não estou conseguindo passar. Eu pedi para colocar 1 Coríntios 15, 19. Pode colocar na tela e volta para esse PDF,
que não está nem passando, por sinal. Coloca aí 1 Coríntios 15, 19, por favor. Vamos ler, igreja, por favor? 1, 2, 3, já. Mais infelizes deste mundo. Pode voltar para o PDF, vamos ver se eu consigo passar aqui. Acho que não estou conseguindo passar. Aí, consegui passar? Deixa eu ver. Estou conseguindo. Pode passar a próxima projeção aí. Aqui não está passando, não. Passa aí, por favor, Evelyn. Não está vindo. Aí, pronto. E aí, na continuação, se você olhar o texto anterior, ele vai falar, o 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja só o que Deus está fazendo. Ele quer que você viva de maneira íntegra e esperando que ele volte. Porém, o que ele fez? Qual era o objetivo dele? A graça de Deus quer nos remir de toda impureza, purificar para si. Quadrinho amarelo tem escrito o que ali? Bora lá, pessoal, o que está escrito no quadrinho amarelo? Ou seja, tudo que essa graça propõe, deseja, intenta, é remir e purificar para ter um povo para si. E o que é que esse povo faz? Esse povo é dedicado a quê? Boas obras. É diferente de salvação pelas obras. Presta atenção. Tem pessoas que a Bíblia diz, Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, quando a gente vai aqui por exemplo, né, a gente vai aqui na Queimadinha fazer um trabalho, é preciso que cada um que vai, não só ele vá com a consciência, mas ele vá entendendo que ele está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Quando você, que é do ministério de intercessão, por exemplo, começa a ministração, você se levanta e vai orar, você tem que estar fazendo aquilo com toda a sua consciência. E assim também quem vem ensaiar, quem está ensaiando aqui, quem está liderando a grupo de conexão. Segunda-feira passada, nós tivemos ministração. Eu coloquei uma ministração sobre o lava-pés. E eu estava falando para os líderes sobre que cada pessoa aqui, quando vai servir você, cada líder, quando enxerga você, quando vai abordar, seja você uma pessoa receptiva, seja você uma pessoa resistente, seja você uma pessoa de coração quebrantado, seja você uma pessoa dispersa, esse líder tem a atitude certa. Ele já tem a atitude certa. Ele está formado e moldado para ele ter a atitude certa. Prática de boas obras. Ele está ali no empenho que ele tem. É por quê? Porque Deus chamou lá atrás, a graça de Deus se manifestou, me remiu, me comprou, para eu ser dele e para praticar boas obras. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, agora umas coisinhas para a gente começar a fechar. Se você, por exemplo, se batizou recente, ou você tem um tempo na videira, e você, veja só o que eu vou falando, se você não se desenvolveu espiritualmente a ponto de desejar servir em algum ministério, saiba que o seu desenvolvimento está débil. Não estou dizendo que você é débil mental, estou dizendo que o desenvolvimento está débil. O desenvolvimento débil significa o seguinte, toda pessoa que cresce espiritualmente, ela cresce para que a sua vida seja um pão partido, um vinho derramado. A gente vai tomar a ceia. Isso aqui foi, Jesus ficou 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, a sua vida era este pão e era este cálice. Ele disse, isto é meu corpo que é dado por vós, isto é o sangue, esse cálice é aliança no meu sangue. Ele deu de si para aqueles ali. Aí você pode dizer assim, mas ele só se deu depois de 3 anos e meio. Sim, aí é uma discussão teológica mais complexa. Ele foi preparado e foi moldado. Está escrito isso em Hebreus capítulo 5, 8. Assim que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E verso 9. Tendo sido aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado. Acredite se quiser, mas está escrito. Então, Jesus, ele se desenvolve para repartir sua vida. Só que acontece o seguinte. Existe um estágio da nossa vida, minha vida espiritual, a vida espiritual de cada um estágio em que eu
pela graça de Deus. Não é capacidade, não é treinamento, não é teologia, não é estudo, não é leitura, nada disso. É o crescimento na graça me faz eu me soltar de mim mesmo. Como aquela música que a gente canta de vez, cantava, né? Não sei se vocês conhecem. Eu quero me esvaziar das religiosidades, eu quero me esvaziar, que Nívia canta, né? Em certa medida é um esvaziar-se, é um soltar-se. E quando você solta de si, você se permite ser alguém que se dá. Porque uma coisa é eu dar este controle remoto, outra coisa é eu me dar a você. Quando eu dou algo que você recebe, é uma coisa. Mas quando eu me dou, eu estou dando o quê? Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2, eu comuniquei não somente o Evangelho, mas as nossas próprias almas. Então Paulo está comunicando a própria alma dele. Então, à medida que você vai crescendo espiritualmente, a graça de Deus, que faz você crescer na graça e no conhecimento, está escrito 2 Pedro 3,18, você vai crescendo na graça e você começa a ficar inquieto, porque esta graça move você para você entregar sua vida, para dar sua vida, para servir. Daí, veja só, alguém tem pensamento, são dois pensamentos que acontecem, o Juádio. A gente aqui, veja só, o líder Juade, rapaz, eu não vou entrar no Juade não, porque é todo sábado. Esse é um pensamento. O outro pensamento é assim, rapaz, não tem coisa melhor do que servir no Juade. Qual é a diferença dos dois pensamentos? A alma da pessoa. Quem se economiza é infantil na graça. Não cresceu na graça. A graça de Deus, ela faz você se tornar a própria mensagem. Você não só fala, você é a mensagem. Aquilo que você acredita, você vive. Não é acredita e vive. Então a pessoa fala assim, rapaz, nós temos que levantar uma geração nova. Essa geração de crianças está perdida. Os pais e as mães vão trabalhar, deixa as crianças, seja lá com quem for, às vezes trancada dentro de casa com o celular. Isso é loucura, nós temos que fazer uma coisa. E você se entrega para aquele ministério. Mas como é que você se entrega? Porque cresceu na graça e no conhecimento. Só que há pessoas que têm esse pensamento. Não, nada, rapaz. Oxi, 40 sábados, né? É 40? 40, 50 está repreendido. Não adianta se repreender, está repreendendo a si próprio. Não existe isso. É um pensamento de quem não cresceu na graça. Por quê? Porque a graça de Deus leva você, sendo de Deus, à prática de boas obras. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje uma pessoa falou assim, por que a gente não traz alguém do sertão para vir aqui e ter uma experiência com o Juade? Assim vai ser tão bom. Eu falei, não, a gente vai abrir uma base do Juade de Novo Paraíso. Não tem nem dúvida disso, irmão, não tem nem dúvida. Isso não é, eu não estou nem profetizando, eu estou comunicando a vocês que vai ser feito. O que a gente vai fazer? Construir a base. O Antônio, a mim mesmo, me disse que em novembro ele vai estar aqui para fazer alguma tratativa. Não sei que tratativa é essa, provavelmente assinar um contrato, né? Léo e Bruno aqui vão fazer a obra, já fecharam, mas fecharam de boca, mas está faltando a assinatura. Já assinaram, não? Não assinaram. Então ele disse que vem em novembro assinar. Lá vem ele aqui, eu chego aqui, aleluia, faz a oração, joga um óleo no documento, sei lá o que vai fazer. Depois de feito aquilo, 6 meses a obra está pronta. Eu não estou avisando a vocês que já começou, porque eu só acredito quando eu assino. Eu só trabalho assim. Então, não assinou, não trabalho. Mas já para vocês já ficarem na base da fofoca, sabendo disso. Aí quando o Antônio comunica, fechou, faz as contas, nós começamos imediatamente, Jesus levanta missionário, Jesus levanta missionário, Jesus levanta missionário, Jesus levanta missionário. Aí Eliane já disse que quer ir no sertão, ela já falou, marcam a vinda dela para o sertão, ela chega lá, vê aquela base pronta, meu Deus do céu, tem 2 bases aqui em Feira de Santana, talvez abram aqui mais uma em Feira de Santana, fora a nossa, e agora 10 pessoas no Itaberaba, não foi? 10 pessoas de Itaberaba vão estar no treinamento da semana que vem para abrir mais uma base em Itaberaba do Juade. Olha só, a ponto da pastora Eliane me perguntar, Niles, eu estava querendo fazer o congresso de 2027 do Juade, o Mundial do Juade, queria fazer em Salvador ou em Porto Seguro, o que é que você acha? O que é que eu acho? O que é que eu acho, né, irmão? Aí eu já dei a resposta para ela, e ela disse, então quando chegar de semana que vem ela vem, e a gente já vai fazer as tratativas, já, quem sabe vai lá em Porto Seguro, tarará, mas ou vai ser em Porto Seguro ou vai ser em Salvador, já sabe saber disso. Por quê? Porque o Nordeste está voando, irmão. Mas por que está voando? Porque uma pessoa, em vez de dizer, é muito sábado,
Deus que me livre, está repreendido. A pessoa cresceu na graça e no conhecimento, e a sua vida se tornou repartida, porque pertence a Jesus, e ela está dedicada à prática de boas obras. Você está entendendo? Amém? Então, a gente vai celebrar, quando a gente celebra a morte e a vida de Jesus, a gente pode falar várias coisas, mas eu quero terminar com 6 versículos que eles vão colocar na tela. 2 Coríntios 6, verso 1. São 6 versículos que eu quero que a igreja leia. Eu não vou assim, eu só quero que eles coloquem e a gente vai ler. 2 Coríntios 6, 1. Então, olha o que diz o texto. 2 Coríntios 6, 1. Pode tirar o PDF, não vou mais usar não. 1, 2, 3 e já. Não recebo em vão a graça de Deus. Está vendo? É possível que uma pessoa receba a graça de Deus. O recurso de Deus está na sua vida. Tem a condição de servir, tem a condição de ser santo, tem a condição de vencer, tem a condição de vencer depressão, tem a condição de vencer o que quer que seja, mas recebeu em vão. Pega a graça e, em vez de receber a graça, reclama daquilo que recebeu. Gálatas 2, verso 21. É possível que alguém também faça isso. 1, 2, 3, já. Vamos ler? Segue-se que Cristo morreu. É possível anular a graça de Deus? É. Você que foi salvo pela graça, agora começa a acreditar que foi salvo porque é muito bonzinho. Não, eu sou uma pessoa, não fumo, não bebo, não mato, começa a bater no peito e achar que você é bonzinho, comparar-se com o irmãozinho, porque foi no compartilhamento, ele falou um negócio, e você nunca compartilha nada, então você é acrílico, né? Brilhando, limpinho, né? Essas coisas aí, você anulou a graça de Deus na sua vida, porque ninguém está aqui em pé porque é bom, a gente está aqui porque a graça de Deus está sobre nós. É possível também, Gálatas 5,4, lê para mim, Gálatas 5, verso 4. É possível também que uma pessoa venha vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 e Gálatas 5, 4, 11, 13, 14 e já. Vocês caíram da graça de Deus. Irmão, uma pessoa que peca, não se arrepende, peca, não se arrepende, peca, não se arrepende, brinca com o pecado, ela decai da graça de Deus. Uma pessoa que volta à prática legalista, porque não é o caso aqui, é até difícil explicar, também pode cair da graça. Hebreus capítulo 10, verso 29, a gente pode cuspir no Espírito Santo. Hebreus 10, 29, vamos ler? 1, 2, 3, já? Deve ser o castigo. Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça. Irmão, insultou o Espírito da graça. A graça de Deus não permite que você brinque. Se você errou, fala. Se você pecou, diz. Confessa e deixa alcançar a misericórdia. A misericórdia, a gente já acabou de falar, né? É não receber o que você merece. E a graça é receber o que você não merece. Que você não merece perdão, recebe o que você não merece. Mas você precisa não brincar com o Espírito Santo. Hebreus 12, 15. Infelizmente, as pessoas também podem, só são mais 2 versículos, separar-se da graça. Hebreus 12, 15, vamos lá? Afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz brotando por meio dela, muito ser. Ninguém fique afastado da graça de Deus. Isso geralmente acontece com murmurador. Quando murmurador e quem vive se queixando da vida e murmurando dos outros, ele se afasta da graça de Deus. A graça de Deus é preciso que você se abasteça dela, e a gratidão é essencial. E por último, Judas verso 4. Judas verso 4. O livro de Judas só tem um capítulo, é verso 4. Nós vamos ler, eu vou ler sozinho esse versículo, tá? Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo.
transformam em libertinagem a graça de Deus. Vocês se lembram que quando eu coloquei o gráfico, porque a graça de Deus se manifestou, ensinando que renunciando às paixões mundanas, a impiedade é a paixão mundana, existem coisas, tentações suas que nunca vão cessar. Quem tem a tendência ao orgulho nunca vai deixar de ter a tendência ao orgulho, nunca. Ele tem um antídoto, mas ele tem a tendência. Ele tem a tentação, mas ele sabe lidar com ela. Quem tem uma tentação na área, por exemplo, sexual, na área da paixão, né? Aquele patos sexual, quem tem aquela paixão, ou uma melancolia recorrente, ele tem que aprender a cantar. Quem tem uma melancolia recorrente tem que aprender a cantar. Não é botar música, não é cantar. Botar e cantar junto. Então, aquela melancolia, ela vai embora quando você se alegra no Senhor. Isso é uma coisa até o final da vida. Até o final da vida. Isso é, você renuncia a essa coisa para que você não transforme a graça de Deus em libertinagem, que é o que acontece com muita gente, que a graça de Deus vem e simplesmente vive no pecado. Amém? A gente vai meditando nessa passagem. Eu quero que você fique um minuto pensativo aí. Eu quero chamar a banda aqui. Eu sei que eles têm um cântico também. Eu quero que você fique aí um minuto, enquanto eu vou falando algumas coisas. Não fique conversando mais com ninguém aqui agora, porque o objetivo aqui é que você entre num processo de reflexão, porque a graça de Deus trouxe salvação a você e ensina você a renunciar a tudo que é impiedade e tudo que é paixão mundana, para viver de modo equilibrado e esperando a volta de Jesus. Medita sobre essas coisas. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. Perseguição já tem, tribulação já tem. Eu já expliquei isso para vocês aqui, depois estuda lá a escatologia, você vai ver. Qualquer momento Jesus vem. Tem nada que esperar templo, vaca vermelha, tem nada disso. Qualquer momento aí Jesus aparece nos céus, eu aguardo a vinda dele para qualquer momento. Aleluia, aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Essa noite a gente vai participar da ceia. Você talvez tenha um visitante aqui. Se você é um visitante de outra igreja, a mesa é do Senhor, não vou impedir você. E também se você é membro da igreja aqui, ninguém vai impedir ninguém, né? Mas eu vou orientar você como membro da videira, se você está em disciplina, se você por alguma razão, nesse momento, tem uma acusação no seu coração, você vai fazer o seguinte: nessa acusação, você vai apresentar ao Senhor, porque Ele salvou você pela graça. Ele salvou você e Ele, por misericórdia, Ele estendeu sobre você a sua mão bondosa, e Ele, por graça, Ele lhe trouxe perdão que você não merece. Então você vai falar com o Senhor: Senhor, me perdoa, Jesus. Eu não quero viver de impiedade em impiedade, de pornografia em pornografia. Eu não quero, eu não vou viver. Não é que eu não quero, a Tua graça vai me sustentar. Senhor, eu quero me comprometer com a Tua graça, para me encher da Tua graça, como a Tua palavra diz. Começa a pedir, começa a se comprometer, começa a dizer ao Senhor. Se você é uma pessoa que fala muito dos outros, você vai pedir graça a Deus para você, que a sua língua seja uma língua santa. Então você começa a falar. Talvez você se lembre até alguém que você precise se levantar e chegar no ouvido dela e pedir perdão. Você vai até ela, chega ali: me perdoe, lembrei de um negócio aqui, depois eu converso com você. Você fala e senta. Enquanto o louvor vai estar cantando aqui, você vai estar meditando. No meio do louvor eu pedi para eles diminuírem a música para a gente orar. É tempo de interiorização agora. Tudo aquilo que o Pai sonhou.
estamos diante de nós com o cálice. Jesus falou: esse é meu corpo que é dado por vós. E ele falou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança é uma aliança da graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação para você, para que você seja de Jesus, pertença a Jesus, para a prática de todo tipo de boa obra, com a pessoa que trabalha na sua casa, com a pessoa que mais lhe conhece, que está mais perto de você, com as pessoas mais longe de você, com um tio que está precisando de sua ajuda, com sua mãe ou seu pai que está precisando de apoio, um abraço, um telefonema, uma atenção, seu filho. Então tudo isso são boas obras de quem pertence a Jesus, que pela graça foi comprado, e a graça se manifestou neste ato de entrega de Jesus Cristo. Eu vou chamar aqui o Wellington, ele vai fazer uma oração, ele vai apresentar os cálices ao Senhor. Queria que a igreja se colocasse de pé nesse momento para fazermos uma oração. Nós vamos apresentar esses elementos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Por tua graça nós alcançamos graça. Por teu amor nós fomos amados, guardados, perdoados. Somos protegidos, somos teus filhos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a cada momento o Senhor nos traz revelações tão claras da imensidão do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo para com a nossa vida, do teu chamado, Senhor, de ter nos tirado da perdição do mundo e nos trazido ao reino do Filho do teu amor. E nesse momento, Senhor, especial da igreja, nesse momento de graça do Senhor, onde nós aqui estamos para celebrarmos a ceia, para juntos participarmos do teu corpo, para juntos participarmos da morte e da vida do Senhor, com alegria, e sabermos que um dia o Senhor preparou tudo para nós, e nós aqui trazemos a memória dessas coisas maravilhosas provenientes do Senhor. E aqui consagramos diante de Ti, Pai, estes elementos aqui, Senhor, que são o pão, os cálices. Nós o abençoamos em nome poderoso de Jesus Cristo. Te agradecemos, assim como fez Jesus, assim como tua igreja faz, rendeu graças, o abençoou, para que possamos partir aqui entre os irmãos, entre esta igreja, entre teu povo aqui reunidos em teu santo nome, louvando, adorando e exaltando ao Senhor. Pai, abençoa agora esses elementos, de maneira tal, Senhor, que ao ingerirmos no nosso corpo algo que o Senhor já tem preparado, seja acrescentado sobre nossas vidas. Que esse momento seja mais um momento de muitos que já vivemos e muitos outros a viver na tua santa presença. Que a promessa que há do Senhor neste momento, a presença da tua volta, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para vir nos buscar, nos levar a morarmos eternamente contigo, Senhor. Te louvamos por essa promessa maravilhosa, e assim, em obediência à tua palavra, Senhor, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E em teu nome, no teu nome santo, poderoso, maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz, o Deus que reina, que governa, o Senhor santo, misericordioso, bondoso, bendito, em teu santo nome. Assim nós abençoamos agora esses elementos e o dividimos e o repartimos aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Os diáconos, pode sentar, igreja, os diáconos podem vir aqui, diáconos e diaconisas. Tem 5 diáconos aqui, 5 cestas aqui. Só pedir a Aguinaldo, se puder começar lá do fundo é melhor, né? Os irmãos vão cantar novamente, mas eu queria que a gente fizesse 2 coisas quando tomasse o cálice.
A gente vai esperar uns pelos outros, mas também você vai avaliar duas coisas nesse cálice. Esse cálice tem... É claro que o melhor seria você repartir o pão, mas a gente distribui esse cálice, porque esse cálice é fabricado no sertão. Então é por essa razão, para a gente manter a nossa cultura missionária. Pois bem, então quando a gente tomar o pão, quando tomar o símbolo do pão, que é esse biscoitinho, a gente faz parte do corpo. Então a graça fez a gente ser corpo. E o cálice significa: eu fui comprado, eu pertenço a Ele. Então eu sou corpo e eu pertenço a Ele. Essas duas realidades a gente vai trocar o cálice um com o outro, mas o pão a gente vai comer individualmente. Vamos ouvir o cântico, continuar cantando aqui enquanto os irmãos distribuem o cálice.
Seu reino é de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao som dessa música, se quiser continuar tocando, vocês estão sem cálice aqui, né? Estão sem cálice, né? Tá com cálice aí? Tá com cálice? Eu vou esperar, o Wellington vai trazer. A Bíblia diz: esperai uns pelos outros. Alguém ficou sem cálice? Alguém? Então só é nós quatro aqui. Vai trazer ela. Maravilha. Nós vamos então tomar aqui o primeiro elemento, esse elemento que é aqui em cima, assim, é o símbolo do corpo de Jesus. Queria que você tomasse na sua mão. O texto diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lembre-se, Jesus deu o corpo para que você, ao tomar do corpo, seja corpo com Ele. Tome todos, tomamos todos do mesmo pão. Esse cálice, a Bíblia diz que é o cálice da aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beber, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é para a gente examinar e não comer, é para examinar e comer. Nós vamos tomar o cálice e você vai trocar com uma pessoa que está perto de você, é evidente, né? Mas por que motivo? Porque você não pertence mais a você por conta desse cálice. Eu quero que você compreenda isso. Você não é de você. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que não sois de vós mesmos, que não pertenceis a vós e não sois de vós mesmos. Você não é dono de sua vida. E a graça de Deus faz com que você opere os dons para servir ao seu irmão, já que você não pertence a si mesmo. Deixa eu abrir o meu aqui. Eu vou ter que trocar com a Erivelta aqui, que minha esposa está longe. Pronto. Amo você, varão. Você é uma bênção. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso em memória de mim. Vamos todos tomar o cálice do Senhor em memória dele. Aleluia, 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 aleluia. Você pode se comprometer com essa pessoa que está perto de você a servir ao corpo de Cristo. Você pode dizer para essa pessoa: eu sou seu servo, eu pertenço a você. Você pode dizer isso para a pessoa? Porque é assim mesmo. Você foi comprado por Jesus, você é servo dessa pessoa. Aqui os diáconos, as crianças quiserem recolher os cálices, aqui, isso, vai lá recolher. Quem mais quer? Isso, que alguém quer ajudar aqui? Isso. Traz a paz e salva sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos Mateus Rios.